Amém, gente? Graças a Deus. Pode sentar, por favor. Vocês estão abençoados, viu? Abre a sua Bíblia em Gênesis. Daqui a pouquinho nós vamos participar da Santa Ceia dos novos começos. A Santa Ceia em si já é uma nova aliança. E se pretende de uma nova aliança, um novo começo, uma nova vida. Amém? Gênesis 32, versículo a partir do versículo 22. Gênesis 32, a partir do versículo 22. Todo mundo, pelo menos alguma vez, já ouviu a história de Jacó. No nascimento, ele era gêmeo com Esaú, e na hora de nascer, ele agarrou o calcanhar do irmão, ainda neném, ainda bebê. Ele saiu da barriga da mãe, segurando o calcanhar do irmão, como tentando puxar a perna do irmão, o pé dele. Por isso foi-lhe dado o nome de Jacó, que é o usurpador, ou aquele que quer tomar o seu lugar. Quando os irmãos cresceram, e chegou o momento do pai transferir a bênção que recebeu de Abraão, Isaac tinha que passar a bênção para um dos filhos, ele passaria para o filho preferido dele. O filho preferido era Esaú, e também é o filho que saiu primeiro da mãe. Então ele tinha o direito a essa bênção. O pai chama o Esaú e diz: olha, prepare uma comida para mim, vai, caça um animal, faz uma comida do jeito que eu gosto, porque quando você voltar eu vou te abençoar. Muito bem, Esaú foi. A mãe escutou atrás da porta, e ela não aceitou aquilo. A mãe tinha uma questão pessoal com as noras. Rebeca tinha um problema com as mulheres de Esaú, com as noras dela. Ela não gostava das noras. E também, antes das crianças nascerem, Deus falou para ela que o menor serviria, o maior serviria ao menor, que o mais velho serviria ao mais moço. Ela teve essa visão. Mas ela procedeu do jeito errado. Ela chegou e disse para o Jacó: eu escutei teu pai falando isso com teu irmão. Então corre lá, pega um cabrito, pega 2 cabritos, traz aqui. Eu vou cozinhar uma comida do jeito que o teu pai gosta, e você vai levar para ele, e ele vai comer e vai abençoar você no lugar do teu irmão. E Jacó disse: mas se meu pai descobrir isso, nesse tempo Isaac já estava bem velhinho e já estava cego. Ele já estava cego. Então ela se aproveitou dessa fraqueza de Isaac. E Jacó disse: mas se eu fizer isso, o meu pai vai descobrir e vai ser pior, ele vai me amaldiçoar, porque ele sabe quem é o Esaú. Esaú, ele é peludo, ele tem barba, e eu sou pelado, eu não tenho nada, eu não tenho nenhum pelo no corpo. E quando ele me tocar, ele vai saber que eu não sou o Esaú. E a mãe disse: deixa isso comigo, só faz o que eu te mandei. Um obedeceu o pai, o outro obedeceu a mãe, ainda sabendo que estava errado. Lá vai Jacó, se apresenta para o pai, e você já sabe, ele pega a bênção do irmão. Isso levantou uma discórdia em casa. O irmão esperou o pai morrer, dizendo: quando meu pai morrer, eu mato Jacó. E Jacó fugiu para o deserto, construiu a sua vida no deserto, casou no deserto,
e foi fazendo a sua vida, lutando com as armas que ele aprendeu. E quais eram as armas que Jacó aprendeu? A trapaça. Ele aprendeu a lutar com as suas próprias forças e fazer tudo o que fosse necessário na vida para vencer, independentemente de moral, de passar por cima de alguém, enfim. Ele aprendeu as armas do mundo para vencer. Ele lutou muito, ele se sacrificou demais. Para você ter uma ideia, ele lutou 14 anos só para se casar com a mulher que ele amava. Trabalhou de graça, 14 anos. E depois trabalhou mais 6 anos para prosperar. Ele conta a história dele e diz que o sol queimava ele de dia, o frio da noite o consumia de madrugada, ele não pregava os olhos, ele trabalhava dia e noite. Mas essa é a consequência da pessoa trabalhar e tentar vencer na vida sem Deus. De repente você fala assim, mas Jacó não foi abençoado, ele não tinha a bênção do pai. Ele não sentia que tinha essa bênção, porque ele conseguiu isso com trapaça também. Sabe quando uma pessoa ganha um jogo com trapaça? Ela ganha um troféu, uma medalha. Qual é a honra de ter conquistado isso? Qual é a honra de ter conquistado essa medalha se ela trapaceou? Se ela mentiu, se ela enganou? Então Jacó, ele não sentia honra. Em um determinado momento, ele decidiu deixar aquilo para trás. Ele sai da terra que ele morava e diz, vou voltar para minha casa para ver o meu irmão, me reconciliar com ele, porque o que eu fiz foi errado. E ele decide sair da casa do sogro, da casa de Labão, e vai embora com o que ele conquistou, com tanto sacrifício, com tanta luta. E ele vai embora com a sua família. No caminho, é aqui que começa a nossa história. Eu tive que explicar isso para você entender o contexto do que a gente vai ler. E diz assim, levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas, seus 11 filhos, e transpôs o val de Jaboque. Val é vale, Jaboque é travessia. Então era o lugar da travessia. Era um pedaço do riacho, um riacho, uma partezinha do Rio Jordão, que era bem raso e que dava para atravessar a pé. Então Jaboque é travessia, val de Jaboque é lugar da travessia, o lugar onde ele atravessou. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro. Fez passar tudo que lhe pertencia, ficando ele só. E lutava com ele um homem até ao romper do dia. Repita, e lutava com ele um homem até o romper do dia. Agora eu vou te perguntar, era ele que lutava com o homem ou o homem que lutava com ele? Lê aí. Era o homem que lutava com ele ou ele que lutava com o homem? Quantas vezes você já cantou? Jacó segurou o anjo, não deixou subir. Cantou já? Pois é, várias vezes nós aprendemos e ouvimos que foi Jacó que pegou o anjo, segurou o anjo. E na verdade foi o anjo que lutou com Jacó. Quem arrumou a briga não foi Jacó, foi o anjo. O embaixador de Deus. Vamos entender por que esse anjo arrumou essa briga com Jacó ali naquele lugar. E diz assim, vendo que não podia com ele, porque Jacó ele resistia.
Jacó, ele não lutava apenas, ele resistia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa. Deslocou-se a junta da coxa de Jacó, na luta com o homem. Disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se não me abençoares. Nesse momento, Jacó já estava de joelhos. Quem consegue ficar de pé com a coxa deslocada? Alguém aqui já quebrou a perna? Será que dá para ficar em pé com a coxa deslocada? Jacó caiu. Aqui, ele perdeu o seu equilíbrio. E o anjo falou: vou embora, não adianta mais lutar com você não. E ele disse: não vou te deixar ir. Ele continuou resistindo: se você não me abençoar. Mas Jacó já não tinha bênção? Ele já não era abençoado? Isaac já não abençoou ele quando ele deu a comida, quando ele deu o guisado? Por isso que eu reafirmo para você que Jacó, ele não se sentia abençoado. O pai o abençoou pensando que estava abençoando o outro. E ele não se sentia portador da bênção. Ele sabia que tinha trapaceado. Então aí ele diz para o anjo: não te deixarei ir se não me abençoares. Perguntou-lhe, pois: como te chamas? Ele respondeu: Jacó. Ele respondeu? Quando o pai perguntou para ele: quem é você? Quando Isaac perguntou para ele: quem é você? O que foi que ele respondeu? Esaú. Quando Isaac perguntou para Jacó, Jacó perguntou assim: quem é você? Que ele ouviu a voz dizendo: meu pai, aqui está o que o senhor me pediu. O pai ouviu uma voz diferente e disse: quem é? Ele disse: sou eu, pai, Esaú. Jacó mentiu para o pai, mas agora ele não conseguiu mentir para Deus. E ele disse: eu sou Jacó. Eu sou Jacó. Eu sou essa pessoa errada. Eu sou essa pessoa que trapaceei, que enganei. Eu sou essa pessoa que magoei meu irmão, feri a minha família, entristeci o meu pai. Meu pai morreu triste comigo porque ele descobriu o que eu fiz. Isso atormentava Jacó. Acabava, arrasava com ele. Então o anjo pergunta: o teu nome? Ele disse: eu sou Jacó. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Tornou Jacó: dize, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele: por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Agora ele foi abençoado. Sabe, ontem eu estava lendo isso aqui e meditando à noite, estava até conversando com a Andréia sobre isso. É tão espetacular, é tão fabuloso o que aconteceu. E Deus, ele é tão grande, tão maravilhoso. Ele nos ama tanto que quando ele tem um plano na nossa vida e nós não estamos encaixados nesse plano, ele se dispõe a lutar conosco. Presta atenção. Deus se dispõe a lutar conosco.
Existem dois tipos de lutas: a luta que a gente procura e a luta que vem sem a gente procurar. A luta que você procura é aquela confusão com o filho, com o primo, com a cunhada, aquela briga que tem em casa, aquela briga jurídica, aquela questão judicial. Qualquer briga que você arrumar, até por um para-choque ralado, qualquer coisa, olha, eu posso te dizer que essa briga tu já perdeu. Pelo menos no emocional você já perdeu. Porque vai esquentar a cabeça, vai se estressar, vai passar nervoso, vai perder o sono, vai passar um monte de coisa. Quer dizer, alguma coisa tu já perdeu nessa luta. No emocional tu já perdeu, a tua paz tu já perdeu. É diferente da luta que vem sem você procurar. Por exemplo, o Golias. Davi foi atrás de Golias? Ou foi Golias que se levantou? Golias apareceu e disse: eu quero um homem do meio de vocês que me vença. Israel não procurou aquela guerra. A guerra se levantou, o inimigo apareceu, o inimigo veio. E qual foi o resultado disso? Davi foi, derrotou Golias e saiu com a vitória na mão e sendo conhecido, famoso. Porque quem era Davi antes de Golias? Era um garoto, pastor de ovelhas, filho de Jessé, um menino que nem o pai lembrava dele. Imagina você que o profeta de Israel, o profeta Samuel, ele era como o rei. O profeta era o homem mais importante da nação. E esse homem disse: Jessé, eu vou na tua casa, prepara comida aí, porque eu vou ungir um dos teus filhos. Gente, isso foi um acontecimento em Israel. E o pai nem pensou em chamar Davi. Olha quem era Davi. O pai nem pensou em dizer: não, vou chamar todos os meus filhos. Vem, Davi, porque não é sempre que o presidente vem na nossa casa, não é sempre que vem alguém tão importante na nossa casa. Um profeta, um homem de Deus, ele é que comanda toda a nação. Depois que Davi derrotou Golias, aí Davi se tornou famoso, todo mundo aplaudia ele. O nome de Davi ficou em todas as rodas de conversa de Israel. Onde eu quero chegar? Que a luta que se levanta sem você ter procurado, ela vem para você sobressair, para você vencer nela e sair mais forte do que quando entrou. Não foi Jacó que procurou o anjo, foi o anjo que procurou Jacó. Não era Jacó que lutava com o anjo, era o anjo que lutava com ele. Muitas vezes Deus permite que se levantem situações e se levantem problemas na vida do crente, na vida do cristão. Por quê? Porque aquela pessoa às vezes é imatura, não é espiritual, está se perdendo, está se afastando, está se envolvendo com pessoas que não deveria se envolver. Está entrando no caminho errado, ou então ela não conhece o plano de Deus e não se envolve, não se compromete, porque Deus, Ele quer muito mais do que apenas o nosso envolvimento com Ele. Ele quer o nosso compromisso, a nossa entrega. Lembra que eu falei semana passada? Com todas as forças. Isso é o compromisso, você se entregar com todas as suas forças. Mas quando isso não acontece, e a pessoa é aquele crente meio barro, meio tijolo, o café com leite, é aquele crente que ainda não tomou a decisão de se render, de se entregar, de se comprometer com a obra de Deus, de se comprometer com os planos de Deus, tem uma vida dupla, é uma pessoa dentro da igreja, outra pessoa fora.
E muitas vezes até dentro da igreja. Eu conheci muitas pessoas dentro da igreja que onde ela estava tinha confusão, onde ela estava tinha problema. Obreiro, pastor auxiliar, nossa, onde estava aquele pastor auxiliar tinha confusão. Eu deixava a igreja sozinha, sem ninguém, era uma paz. Entrava o pastor auxiliar, era o obreiro brigando, era todo mundo brigando, era uma desordem. E muita gente está assim. Onde ela vai, ela é nervosa, ela tem um monte de problemas dentro de si, porque ela não percebe a visitação, ela não percebe que Deus lhe visitou com um projeto, com um plano muito grande, da mesma forma que visitou a Virgem Maria com um projeto, apresentou para ela o plano de salvação. Deus mandou o anjo que se apresentou para Maria, trazendo para uma menina adolescente o plano de salvação da humanidade. Você sabe lá o que é isso? É que a Maria, ela aceitou imediatamente aquela missão. Da mesma forma, Deus nos visita, Deus visita você. E enquanto você não aceita a missão que Deus te dá, aí Ele envia o anjo para lutar com você, para te mudar. Essa luta é espiritual, é Deus querendo te mostrar, é Ele querendo te polir, é Ele querendo mostrar onde você está falhando e por que tudo está dando errado. Ele está querendo mostrar. Por exemplo, os apóstolos, eles andavam com Jesus e eles se achavam poderosos, invencíveis, ninguém toca na gente, porque a gente anda com o Filho de Deus e tudo, e eles se gabavam disso. Aí um dia Jesus falou: pega o barco e vai lá para o outro lado. Aí eles: o senhor não vem não? Não, não vou não, vai vocês. Vai lá na frente, eu encontro vocês lá. Aí eles foram, de madrugada levantou uma tempestade, veio uma ventania, onda, o barco estava virando, todo mundo gritando: vamos morrer, vamos morrer, vamos morrer. E aí Jesus veio caminhando sobre as águas, Pedro entrou também, andou, aí daqui a pouco ele duvidou, afundou. Por que Deus permitiu que aquela tempestade viesse? Porque às vezes a gente fala assim: foi o diabo, foi Deus. Eles não buscaram a tempestade, eles não buscaram o problema veio, foi Deus. Porque Deus queria mostrar para eles: olha, vocês estão se gabando demais, vocês são um bando de medrosos, vocês são um bando de covardes. Vocês têm que se fortalecer, vocês têm que ter uma fé própria e não ficar dependendo dos outros. Mas é isso que acontece. Muitas vezes a gente se acha tão poderoso, até que vem uma situação e toca em algo nosso, ou toca em alguém que a gente ama, e naquela hora a gente duvida. Naquela hora se manifesta o nosso verdadeiro eu. É Deus apontando e mostrando: olha, eu estou te mostrando isso daqui, porque é isso que está atrapalhando você, é isso que não deixa você ir adiante com seus relacionamentos, é isso que não deixa você ir adiante com seus funcionários, com o seu trabalho, é isso que não deixa você ir adiante com a sua vida, é isso que não deixa você vencer. Você precisa mudar isso, você precisa aceitar a missão. Eu te visitei, eu quero te mudar. Mas a pessoa resiste, como Jacó resistia. Ele também lutava com o anjo, resistindo. E quando foi que Jacó venceu a luta? Porque aqui diz que ele venceu, que o anjo falou: não te chamarás mais Israel, porque lutaste com Deus e com os homens, como príncipe, e prevaleceste. Como foi que ele venceu? Com a perna quebrada,
de joelho, mas numa luta com Deus, você só vence de joelho. Numa luta com Deus, você só vence quando reconhece a sua insignificância, a sua fraqueza. Numa luta com Deus, você não ganha achando que é forte, mas reconhecendo que Ele é tudo e você não é nada. Quando Jacó perdeu o equilíbrio, que o anjo tocou na coxa dele, porque ele continuava ali de pé resistindo, e o anjo falou: esse cara não vai se dobrar, esse cara não vai se dobrar, essa velha criatura não vai se dobrar, esse velho homem, essa velha criatura, esse velho ser humano não vai se dobrar. Deixa eu dar uma forcinha. Tocou na coxa dele, quebrou, deslocou a perna, o cara caiu. Aí o anjo falou: quer saber, eu vou embora. Ele falou assim: não vou te deixar se tu não me abençoar. Aí ele já estava implorando: me abençoa, por favor. Tudo que eu estou fazendo aqui é porque eu quero mudar. Mas é muito difícil lutar com o seu eu. É muito difícil lutar com o que está no seu coração. Lutar com seus hábitos ou maus hábitos. Lutar com os maus costumes. Lutar com as atitudes erradas. É muito difícil. É lutar contra você. Porque quantos anos você tem? A pessoa que você não foi formada de ontem para hoje. É toda uma vida. E como que você muda isso? Do dia para a noite. Mas Jacó queria mudar da noite para o dia. Ele chegou no limite, ele disse: não dá mais para eu lutar. Não dá mais para eu ficar assim, eu não quero mais ser essa pessoa. E ele lutava. E o anjo dizia: você tem que mudar. E a madrugada inteira ele resistiu. A madrugada inteira. E quando o anjo pensou que não tinha mais jeito, falou: quer saber, eu vou me embora. Aí ele falou assim: não, me abençoa. Me abençoa. De joelho, como que dizendo: eu me rendo. Eu quero deixar de ser Jacó. Eu quero deixar de ser Jacó. Eu quero deixar essa vida para lá. Eu quero deixar esses hábitos para lá. Eu quero tudo novo. Me abençoa. E o anjo falou: então, agora você venceu. Agora você venceu. De joelhos você venceu. Amém? É desse jeito que você vence a tempestade que se levantou na tua vida. É desse jeito que você vence as perseguições. É desse jeito que você vence os problemas que se levantam contra você. Problemas que você não buscou, mas é desse jeito que você vence. Se rendendo a Deus, reconhecendo que Ele é o Senhor, se entregando a Ele com todas as suas forças. É na sua fraqueza que você vence essa luta. Amém, gente? Porque na sua fraqueza Deus te reveste. Aí a força já não é tua, é de Deus. Amém? Então, se há uma luta se levantando contra você, não reclama, não murmura. Começa a olhar para dentro de si e dizer: peraí, esse anjo está lutando comigo, o que eu tenho que mudar? O que eu tenho que mudar? Porque teve outro personagem que Deus também mandou um anjo, Balaão. Balaão, ele estava para receber um suborno para amaldiçoar Israel. Mas quem era Balaão? Era um profeta de Deus. Imagina um pastor recebendo suborno para amaldiçoar o povo. Balaão, ele estava recebendo suborno. E no meio do caminho, sentado na jumenta, um anjo apareceu diante dele com uma espada na mão, dizendo: aqui tu não vai passar. Balaão, ele estava tão cego
Imagina um pastor cego espiritualmente. Ele estava tão cego que ele não viu o anjo com a espada, ia matá-lo. Até a jumenta viu. E a jumenta, ela se afastava, e ele batia na jumenta, e a jumenta se afastava. Aí tinha um desfiladeiro, e a jumenta encostou na parede e começou a arrastar a perna dele, começou a arranhar a perna dele na parede. Ele batia, até que a jumenta falou: por que você está me batendo? Por que você está me batendo? Alguma vez eu já fiz isso com você? Alguma vez? Quanto tempo que você me monta? Deus abriu até a boca do animal, porque o Balaão não queria ouvir a Deus. Ele tinha um desígnio, ele tinha um pensamento, e ele estava seguindo o pensamento dele e rejeitando o pensamento de Deus. Por isso que ele não via mais Deus. Mas quando você aceita a voz de Deus, então você vê Deus. Porque aqui, olha só o que diz, capítulo 30: aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Agora eu estou salvo. Vi a Deus face a face. Sabe lá o que é isso? Balaão não viu, Jacó viu. E naquele dia o perdido foi salvo. Ele foi abençoado por Isaac, mas não era suficiente. Ele tinha que ser abençoado por Deus. E para ser abençoado por Deus, ele tinha que ser de Deus. E para ser de Deus, ele tinha que mudar. Você está entendendo? O perdido foi salvo naquela madrugada. E logo diz: nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel. Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel e manquejava de uma coxa. Ele ficou com essa sequela para se lembrar da luta. E que ele só ficou com a coxa machucada porque ele resistiu, porque ele não se rendeu logo. Então ele ficou com a marca para nunca mais esquecer que você não pode resistir ao poder de Deus e nem à vontade de Deus. Amém, gente? Nasceu-lhe o sol. Olha que interessante. Nasceu-lhe o sol. Ué, mas o sol não nasce para todo mundo? O sol nasceu para todo mundo. Por que diz nasceu-lhe? Nasceu para ele. Porque ali não estava só começando um novo dia, estava começando uma nova vida, um novo tempo, em que ele escreveu o seu futuro, não mais como Jacó, e sim como Israel. Amém, gente? Que luta e vence pela fé. Coloca a fé em primeiro lugar. Tenha padrões de respeito, de temor a Deus. Não siga os modos do mundo, achando que mais rápido você vai chegar onde quer. Siga os padrões de Deus, e Ele vai te levar a lugares e situações que você nunca imaginou que poderia chegar. Amém, gente? Não luta, não resista a Deus. Se Ele está lutando com você, você está passando, você fala assim: estou passando por uma coisa de crente assim, estou passando por uma tribulação, irmão, estou passando por uma prova, irmão, estou passando por isso aí, parece que a prova nunca acaba. Por que não acaba? Porque ele resiste a Deus. Ele não entende que aquilo está acontecendo para algo mudar nele, e ele resiste. De repente tu está resistindo. Não resista mais a Deus. Amém, gente? Não resista mais a Deus. A Bíblia diz: sujeitai-vos a Deus, resistir o diabo e fugirá de